Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. No passado, um de seus professores, um homem de óculos vermelhos chamado Vince, disse que Theodore Miller não poderia se tornar um mago. O rapaz apenas abaixou a cabeça, acenando em silêncio. Mas com o passar do tempo tudo mudou. As barras do portão rapidamente se ergueram. Theodore caminhou tranquilamente para a arena. Uma esfera gigantesca girava acima do Coliseu. Esta era a final da competição de magia do reino, o Torneio Purple. Miller começou a retirar sua jaqueta se preparando para a batalha. Sua adversária já estava na arena o esperando. Ela abaixou o cajado enquanto ele jogava sua jaqueta para longe. Theodore começou a criar chamas em sua mão, então a apertou. Houve uma explosão em grande escala. O combate entre Theodore Miller, o estudante fracassado da Academia Bergen contra Sylvia Adruncos, a estrela em ascensão da Torre Azul, foi iniciado. Theodore se agachou em meio à poeira da explosão. Ele cobriu o rosto com a mão e olhou analisando o redor. A fumaça começou a se dissipar. Na frente dele havia múltiplas cobras d'água feitas por Sylvia. Gotas caíam em seu rosto enquanto ele observava surpreso. As serpentes foram em sua direção rapidamente enquanto ele pulava para trás tentando desviar, mas ele já estava completamente cercado. Olhando à sua volta, ele se impulsionou com mais força e voou para fora perfurando a barreira de água. Mas as correntes de água continuaram indo em sua direção. Theodore ordenou que Mitra aparecesse. Ela apareceu com os braços estendidos e exalou. Enormes paredes de pedra imediatamente bloquearam o ataque. Sylvia levantou seu cajado vendo um ponto luminoso em meio à fumaça. A luz foi ficando mais brilhante. Ela ficou surpresa ao notar isso e não entendeu o que estava acontecendo. Theodore dobrou os dedos se preparando para usar o feitiço na adversária. De repente, um clarão brilhante se acendeu. Uma corrente de mana voou com grande pressão da ponta de seus dedos. Uma flecha pontiaguda voou direto para Sylvia. Ela se preparou para o impacto erguendo uma barreira ao redor do seu corpo. Sylvia tentou reduzir o impacto absorvendo com seu cajado, mas ainda assim o feitiço de Theodore conseguiu perfurar a defesa. Ela olhou surpresa para Theodore enquanto ele continuava olhando para ela e atacando novamente. A fumaça dos poderosos feitiços ainda pairava na arena e era possível ver novos ataques em meio a ela. As pessoas na arquibancada estavam em completa perplexidade com aquela batalha. Sylvia se inclinou para a frente segurando seu cajado. Theodore olhava para ela aguardando o próximo movimento. Mas então ele se espantou. Sylvia criou centenas de espadas congeladas e se cercou em meio às correntes de água. Seus olhos estavam ardendo em uma luz azul. Ela abaixou seu cajado pronta para atacar. Theodore se posicionou para contra-atacar o poderoso ataque e liberou chamas ao seu redor. Sylvia e Theodore se entreolharam e então lançaram seus feitiços. As duas poderosas magias se colidiram emitindo uma luz ofuscante. De voltando ao passado, no escritório, o professor Vince disse que Theodore não poderia se tornar um mago, então perguntou por que mesmo o aluno sabendo disso, ele insistia em entrar no torneio Purple. Theodore se virou para ir embora e respondeu que era porque seu sonho era se tornar um mago e só isso. Na noite, no laboratório, Theodore entrou e ficou na frente do professor que estava folheando papéis. Ele perguntou se Theodore Miller sabia por que havia sido chamado até ali. O aluno respondeu pestanejando que sim. Olhando para as folhas, o professor explicou que Theodore só havia perdido 3 pontos em cada matéria e mesmo assim, foram erros mínimos que o impediram de ter uma pontuação perfeita. Entretanto, aquela era uma escola de mágica onde provas escritas não eram tão importantes. Porém, de acordo com os resultados dos testes práticos, como todos foram um fracasso, ele não poderia se formar na escola. O professor perguntou em qual círculo ele estava agora. Theodore, olhando para baixo, respondeu ao seu mestre que ainda estava no segundo círculo. O professor disse que 5 longos anos já haviam se passado e, depois de passar tanto tempo na escola, ele ainda não havia nem masterizado o segundo círculo. Theodore apenas concordou. Seu mestre disse que não podia fazer mais nada ao seu alcance e começou a abrir uma gaveta em sua mesa. Enquanto via isso, Theodore pensava que já esperava por isso, recebendo olhares de pena de todos os lados e a dura verdade de que não tinha talento para magia. O professor lhe entregou uma carta e pediu que a pegasse, dizendo que esta era a última que ele receberia. Ele se desculpou por trazer apenas más notícias todos os anos,
mas este ano seria o último e pediu que ele a pegasse. Theodore segurou a maçaneta da porta e pensou que, na realidade, ninguém esteve ao seu lado. Se virando, ele notou que vários alunos o olhavam e riam da sua situação. Ele apertou sua carta com força e pediu para não olharem para ela. Ele caminhou pela multidão e pensou que inúmeras vozes podiam ser ouvidas daqueles rostos que o encaravam. Piedade, desprezo, hesitação, alívio, repulsa e aversão. Ele cerrou os dentes com força e tentou passar. Medo e desespero eram visíveis em seus olhos. Ele andou para bem longe para não ouvir tudo aquilo. Sempre caminhou em uma estrada cheia de espinhos. Uma estrada na qual era impossível voltar atrás quando se parava de andar. Theodore enfiou as mãos pela fresta da porta na frente dele e abriu. Uma biblioteca com milhares de livros apareceu. Ele percebeu que havia se tornado um ser humano que tinha que enfrentar uma vida já definida. A única coisa que restava a fazer era estudar. Como de costume, ele ia para a biblioteca e escolhia os livros com os quais queria estudar. Eram livros que já foram lidos centenas de milhares de vezes. Theodore se perguntava de que adiantava ele ficar fazendo isso, mas pelo menos isso o ajudava a aliviar o estresse que enfrentava. Essa biblioteca que quase ninguém visitava na Academia Bergen era um lugar silencioso onde Theodore gostava de ficar já que gostava muito de livros. Ele já tinha lido quase todos, se não todos, os livros dali. De repente, algo o chamou a atenção. Notando um livro pendendo da estante, Theodore se perguntou se aquele livro sempre esteve ali. Puxando-o com o dedo, ele disse que nunca o tinha visto antes. De repente, seu dedo começou a ser envolvido por tentáculos escuros. Ele foi agarrado por um monstro. Espantado, Theodore xingou perguntando o que era aquilo. Ele foi quase completamente engolido, não conseguindo pedir socorro. De repente, tudo parou. Uma risada foi ouvida. Theodore estava sentado intacto no chão. Ele começou a ouvir uma voz perguntando se conseguia ouvi-lo. Theodore olhou ao redor e se perguntou se estava alucinando. Mas de repente, ele ouviu algo pedindo que olhasse para sua mão esquerda. Theodore olhou para baixo e ouviu palavras, sendo ditas pausadamente. Tudo isso não era uma ilusão e que era momento de levantar sua mão esquerda e olhar. Ele olhou para baixo. Sua mão estava fazendo sons estranhos. Ele lentamente a levantou do chão. Seu rosto imediatamente mostrou horror e ele perguntou o que era aquilo. Em sua mão estava uma criatura redonda que estava sorrindo, dizendo que achava que iria sobreviver. O rapaz gritou a plenos pulmões quando viu isso. A criatura em sua mão riu e disse que não era para ele ficar surpreso. Ainda era muito cedo para se surpreender apenas com isso. Theodore abriu lentamente os olhos com medo. Tudo ao seu redor parecia vermelho e ele se perguntou se era sério que estava muito cedo para ficar surpreso, ainda mais depois que uma coisa como aquela falou. Ele queria saber qual era o propósito daqueles tentáculos escuros na sua mão. A criatura estendeu sua língua e disse que estava com fome. Theodore olhou para ele com desgosto e perguntou o que ele estava comendo. De repente, sua mão se levantou sozinha e puxou um livro com a língua da criatura. Theodore agarrou sua mão e, rangendo os dentes, tentou pará-lo, gritando que parasse de fazer aquilo. Ele continuava pedindo para a criatura parar e o ouvir. Ele agarrou a língua da criatura com a mão e ela gritou que isso doía. De repente, a criatura começou a puxar para engolir a mão do rapaz e exigiu que sua língua fosse largada. Theodore soltou rapidamente a língua e gritou assustado caindo para trás. Theodore ficou surpreso. Pensou que naquele exato momento, algo bateu em sua cabeça e sentiu uma sensação intensa. Mesmo que tivesse tentado incontáveis vezes antes, ele não conseguia fazer as coisas acontecerem com as habilidades que possuía. Mas, agora, uma voz dentro da sua cabeça lhe disse instintivamente para esticar as mãos e liberar aqueles desejos que ele teve durante todo o tempo. Theodore abriu os olhos e viu relâmpagos se juntarem ao redor de sua mão. Ele condensou a mana e gritou o feitiço Choque do Trovão. Um longo relâmpago voou por toda a biblioteca. Theodore olhou em completa perplexidade sem entender o que tinha acontecido. Fumaça e muitas folhas de papel voavam na frente dele. Uma notificação apareceu informando que a habilidade mágica de segundo círculo Choque do Trovão havia sido adquirida. Mais notificações surgiram dizendo que o livro mágico que Theodore possuía despertou de um sono profundo, e agora estava faminto. Para saciar a fome do Grimório, seria preciso seguir o caminho dele e alimentá-lo com vários outros livros a partir daquele momento.
Theodore olhou para sua mão e perguntou se a voz pertencia a ele, e a criatura apenas respondeu que talvez. Outra notificação apareceu informando que restavam 10 minutos e ainda eram necessários mais 4 livros para a fome ser saciada. Theodore olhou de soslaio e se perguntou sobre os 4 livros em 10 minutos, ele não entendia o que estava acontecendo. Olhando para a criatura, ele pensou que antes de pensar naquela voz, ele precisava entender que tipo de coisa era aquilo em sua mão. Olhando para ela, Theodore pensou que sua mão estava formigando um pouco. Aparentemente isso não era um sonho, mas era difícil de acreditar. Antes disso, ele não tinha conseguido realizar um único feitiço mágico com sucesso. Então se perguntou por que agora ele conseguiu usar uma magia daquelas do nada. Além disso, se lembrando das aulas, ele percebeu que nunca tinha invocado um choque do trovão com sucesso antes. Teria sido mais fácil de acreditar se ele tivesse invocado uma versão pequena do feitiço por engano. Ele se perguntou se aquilo realmente tinha acontecido de ele ter poder para explodir uma estante de livros com um único golpe. Theodore olhou para sua mão com preocupação e se perguntou se era possível fazer isso com a mão que come livros. De repente, um sorriso apareceu em seu rosto e ele pensou que esta era sua chance, uma oportunidade que ele nunca esperou conseguir. Ele começou a se levantar do chão. Respirando fundo, começou a refletir sobre as palavras que a voz tinha dito. Se a criatura comesse 4 livros em 10 minutos e absorvesse os poderes deles, seria algo que ele nem sequer poderia imaginar. Em comparação com a situação anterior quando usou o choque do trovão, isso significava que podia absorver e usar todas as habilidades mencionadas nos livros como se fossem suas. Olhando para sua mão, ele perguntou à criatura qual era seu nome, chamando-o acidentalmente de Grimórios. A criatura riu e disse que contaria depois de ser alimentado. Theodore trouxe a mão para perto do seu rosto e perguntou o que aconteceria se ele não fizesse isso. A criatura disse que teria que comer algo à força, não teria outra escolha além dessa. Theodore sorriu e respondeu com interesse. Ele se virou para a biblioteca e disse que iria alimentar a criatura o quanto ela desejasse. Durante o tempo em que Theodore alimentava aquela coisinha, ele conseguiu aprender várias coisas graças à voz misteriosa. A criatura era um grimório antigo que datava de uma era esquecida até mesmo nos livros de história. Ele comia livros e outros objetos relacionados à magia para aumentar sua força e saciar sua fome. Os livros que ele comia forneciam poderes para o hospedeiro onde ele estava preso. Mas se não o alimentasse apropriadamente, ele iria comer seu hospedeiro. De qualquer forma, o processo de alimentação e absorção de poderes era simples. Assim que ele engolia um livro, as informações do livro fluíam para a cabeça do hospedeiro como uma voz. Em seguida, ele aprende todas as informações e o poder latente do conhecimento se acumula em seu próprio corpo. No entanto, não era como se houvesse um resultado imediato depois que o livro fosse ingerido. Se a qualidade do livro fosse ruim ou se as coisas escritas lá não fossem entendíveis pelo hospedeiro, o conhecimento seria inefetivo ou insignificante. Enquanto Theodore se deitou um pouco e fechou os olhos, notificações surgiram de que o livro Energia dos 4 Elementos havia sido absorvido. A harmonia com os 4 elementos principais havia aumentado, e faltavam 3 livros até que a fome fosse saciada. Ele abriu os olhos e pensou que quando ouvia isso, significava que a absorção do livro comido havia sido bem-sucedida. Depois disso, ele podia usar quaisquer habilidades que estavam no livro absorvido. Theodore continuou nesse processo até o pôr do sol. Notificações vieram informando que aplicação da circulação de HP, fundamentos do círculo mágico, aplicações da defesa mágica, fundamentos da flecha de fogo, aplicações e entendimento dos elementos, choque do trovão e expansão foram absorvidos. Theodore pensou que a absorção excessiva de conhecimento resultava em uma dor correspondente à quantidade de livros. Ele sentia como se sua cabeça começasse a se despedaçar. Ele olhou para frente com horror e xingou, pensando que se não tivesse prestado atenção, teria desmaiado. Então ele passou a mão pelo cabelo e pensou que precisava absorver os livros com cautela daquele momento em diante. Ainda assim, a dor que sofria valia a pena. Se ajeitando na cadeira, Theodore criou uma descarga de energia entre suas 2 mãos. Enquanto praticava magia, algo que ele nunca pensou que conseguiria fazer, notificações do sistema informavam que a fome do Grimório havia sido saciada. Olhando para os restos de sua mana, ele parou. Uma notificação informou que os conhecimentos dos livros absorvidos foram acumulados com sucesso. Theodore cruzou as mãos com um rosto incrivelmente satisfeito e pensou que o poder mágico que não tinha sentido nesses 5 anos,
agora estava transbordando por seu corpo. Theodore olhou para sua mão e perguntou se a criatura estava satisfeita. Seu novo amigo disse que o gosto não era muito bom, mas pelo menos estava cheio. Theodore olhou seriamente e disse que ele era exigente. Perguntou se ele havia esquecido sua promessa. A criatura perguntou se ele só precisava do nome dele. O rapaz concordou, disse que isso seria suficiente, pelo menos por enquanto. A pequena criatura riu e disse que era como se Theodore não tivesse ganância alguma se satisfazendo apenas com isso. Ela mostrou a língua e disse que poderia ser chamada de Gula. Theodore calmamente olhou para ela e disse que entendia. Gula olhou para ele e riu da expressão de insatisfação que o rapaz fez. Theodore, com uma leve ansiedade, perguntou se Gula responderia se ele fizesse mais uma pergunta. A criatura riu novamente e perguntou se Theodore havia ouvido com atenção a voz informando sobre as coisas que Gula poderia fazer por seu hospedeiro. A pequena criatura desviou o olhar e disse que sabia de muita coisa. Ele começou a balançar a língua, enquanto Theodore olhava desconfortável e pensava que, assim como Gula disse, havia algo que o deixava mais interessado do que apenas o nome. De acordo com a voz, Gula estava atualmente em um estado instável. Os fragmentos de informações diziam coisas como ter que alimentá-lo com muita comida para fazê-lo ser mais estável e completo. Isso era tudo o que Theodore sabia por enquanto, mas o que Gula realmente seria algo que ele precisaria descobrir sozinho. Theodore olhou para sua mão com ansiedade. O problema era que não tinha como descobrir mais informações sobre a criatura. Enquanto Gula bocejava, ele pensou que depois de satisfazer sua fome, a criatura caía em um sono profundo, mas antes disso, responderia uma pergunta de seu hospedeiro. Theodore parou de sorrir e pensou bem que só tinha uma vez. Gula existiu por muito tempo já que ele era um grimório mágico antigo, então ele não deveria estar mentindo quando disse que responderia qualquer pergunta apenas uma vez. Olhando para o rapaz, Gula perguntou o que ele estava pensando. A criatura pediu que Theodore fizesse logo uma pergunta se ele estava curioso com alguma coisa antes que ele dormisse. A voz que sempre acompanha a notificação reforçou que ele deveria, antes que a Gula adormecesse, perguntar qualquer coisa que queira saber. Theodore suspirou enquanto pensava. Ele agarrou a cabeça, não sabia o que perguntar. Pensou que não tinha muitas chances de fazer perguntas para Gula, então para começo de conversa, tinha que fazer as mais importantes. Theodore levantou a mão e pediu para que Gula contasse mais sobre a existência dela. A criatura colocou sua língua para fora e disse que isso não importava. Perguntou se o rapaz seria capaz de entender sua existência possuindo uma mente tão rasa e vazia quanto a que ele tinha. Theodore ficou irritado e o insultou. Gula começou a rir e disse que já tinha entendido que ele era um idiota, então ele teria que considerar isso e descer ao nível dele para visualizar e conseguir mostrar de uma forma que ele compreendesse. Theodore o olhou surpreso e perguntou o que isso significava. De repente, algo o assustou. Um véu rosa apareceu ao redor da sala de onde duas mãos pareciam forçar a abertura na fenda. Ele se perguntou o que estava acontecendo. Theodore segurou a cadeira com horror. De repente, vários tentáculos o envolveram. A cadeira foi despedaçada. Ele teve que se levantar forçado pelos tentáculos. O rapaz foi levantado no ar. Um demônio enorme passou uma parte do corpo pela fenda com um sorriso malicioso. Theodore começou a ser aproximado da fenda. Ele olhou horrorizado para aquilo. A criatura começou a estender um grande tentáculo em sua direção. De repente, uma boca começou a emergir da carne. Uma língua bifurcada fina rastejou para fora dela e foi enfiada na testa de Theodore, o fazendo quase perder a consciência. Correntes se espalharam em seu cérebro. Saliva começou a sair de sua boca enquanto sangue escorria em seu rosto. Ele revirou os olhos e disse que seu conhecimento estava se expandindo rapidamente. De repente, a cadeira começou a cair. Theodore caiu e bateu a cabeça. Gula riu e disse que entendia o rapaz, mas não era para se jogar nisso de uma vez. Esse era o limite que Theodore aguentaria em seu nível atual e isso já deveria ser uma explicação boa o suficiente para ele. Sorrindo, disse que eles se viriam novamente em breve e adormeceu. Theodore cerrou a mão em punho e pensou que a verdadeira idade dessa coisa ainda era algo desconhecida para ele e se tratava de uma informação com a qual ele não poderia lidar agora. Começando a se levantar, ele pensou que era quase impossível descrevê-la. Uma existência que a linguagem atual não conseguiria nem sequer começar a explicar. A atitude da Gula era tão familiar que parecia que ele não era o primeiro hospedeiro dela.
Apesar disso, Theodore ainda estava curioso sobre a criatura, mas não tinha nada o que fazer. Ele foi brevemente introduzido às informações pela voz que se acumularam ao longo dos anos. Em primeiro lugar, a gula ainda estava em um estado instável no momento e existia algum tipo de guia na forma de voz que coexistia com ele. Segundo, a gula acordaria todos os dias para satisfazer sua fome. Depois de encher a barriga, responderia uma pergunta. Terceiro, ele sabia que tipo de poder a presa tinha, e conseguia analisar os poderes com mais precisão do que qualquer outro feitiço. E finalmente, a última coisa, Gula extraía a essência da presa que ele absorvia. E os efeitos eram entregues ao hospedeiro com base na proporção do seu nível de entendimento. Quanto maior a compreensão do portador sobre o assunto, maior sua eficácia. Theodore apertou sua mão com um sorriso. Ele trouxe o punho para mais perto e pensou sobre o que finalmente estava começando a amanhecer para ele. Um idiota que só era bom nos estudos, mas não tinha talento nenhum para mágica. Uma existência inútil que era incapaz de se tornar um mago. Um estudante que não tinha ninguém ao seu lado na escola, e agora os vários anos de esforço que não conseguiram o levar a lugar algum finalmente dariam frutos. Ele levantou a cabeça com um sorriso satisfeito e pensou em como tudo o que o havia incomodado no passado não importava mais. Ele olhou para sua mão com um sorriso e disse para si mesmo que devoraria tudo em seu caminho. Na manhã seguinte, o sol estava brilhando acima da escola. Os estudantes estavam indo para a aula. Rapazes corriam pelo corredor do prédio. Um professor pedia para que os alunos se comportassem no pátio da escola. Naquele momento, Vince e outro professor estavam no laboratório de botânica conversando. Ele olhou para frente e perguntou o que deixou os alunos tão felizes para fazer tanta algazarra. O outro professor disse que olhar eles dessa forma o fazia perceber que a juventude era a melhor fase da vida. Sua barriga já estava grande demais para correr daquele jeito. Ele se perguntou se deveria começar de novo a pesquisar formas de transformação em lixes magrinhos. Vince respondeu que os lixes não tinham articulações, nem ossos, então nem conseguiam ficar de pé. E seu amigo disse que isso era verdade, mas mudando de assunto, ele se virou para seu amigo e perguntou por que ele havia decidido ficar na academia novamente durante as férias. Vince disse que tinha muito trabalho a ser feito. Por causa da turbulência no início do ano, ele ainda não havia tido tempo de organizar tudo. Então o professor bigodudo olhou para ele de soslaio e perguntou se Vince estava fazendo isso tudo por causa daquele estudante. Vince ficou olhando por um tempo em silêncio e respondeu que não achava que aquele lugar fosse apropriado para falar sobre isso e perguntou se ele concordava. Vários alunos estavam ao redor constrangidos fingindo que não estavam prestando atenção na conversa. Um homem encostou na porta e entrou no local dizendo surpreso por finalmente ter encontrado o professor Vince. Ele o estava procurando por toda parte. Vince olhou para ver quem era. O homem baixinho com um sorriso desagradável se aproximou dele e perguntou por que Vince estava olhando para ele daquele jeito. Disse que estava ficando constrangedor, ele apenas queria fazer algumas perguntas. Então Vince tomou um gole em sua xícara e falou para o homem ir em frente. O sorriso malicioso ficou ainda mais largo e ele disse que levaria apenas alguns minutos. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.